Olá, pessoal do primeiro ano. Então, a gente vai dar continuidade dentro da matéria de função quadrática. A gente viu na última aula vértice, tá, de uma parábola da função quadrática. Agora, a gente vai ver valor máximo e valor mínimo de uma função quadrática, tá? É complemento do vértice de uma função quadrática. Então, exemplo, nós temos uma função f de x igual a menos x quadrado menos 2x menos 5. Bom, aprendemos na última aula como calcular o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice é menos b divididos por 2a. Ó, os valores que acompanham o x quadrado, x e o termo dependente é o a, o b e o c. Então, é menos b, né, menos 2 divididos por 2 vezes a, que é menos 1. Isso recapitulando a aula passada, tá? A gente faz a regra de sinal e obtemos menos 1. No y do vértice, uma das opções é calcular menos delta dividido por 4a, não esquecendo que o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá? Calculando, obtemos menos 4. Outra forma de achar o y do vértice é calculando o x do vértice e substituindo o x do vértice no lugar de x da função. No momento que eu colocar menos 1 no lugar de x, eu vou obter um valor que vai ser o valor de y, ou seja, y do vértice, né? Porque se eu estou substituindo o x do vértice, eu vou obter o y do vértice. Também obtenho esse menos 4. Bom, para calcular o valor máximo e mínimo, a primeira coisa que eu vou observar é o sinal que acompanha o x quadrado. Se esse sinal for negativo, eu já sei que a concavidade da parábola é para baixo, tá? E isso vai nos ajudar agora na compreensão de valor máximo e mínimo. Então, eu montei o gráfico para vocês obterem um melhor entendimento, ó. O que eu fiz? Marquei o x do vértice, o y do vértice e desenhei a parábola para baixo. Como é que eu sei que ela é para baixo? Porque a minha função lá no x quadrado é negativa. Se fosse positiva, essa parábola seria para cima. Outra coisa, eu sei que na minha função, o c é o ponto em que o gráfico corta o eixo y. Então, eu até marquei ele aqui, o menos 5, e passei, meu gráfico tem que passar pelo menos 5, tá? Porque esse é o ponto de intersecção do gráfico com o eixo y, certo? Mas agora, como é que é ponto máximo, valor, quer dizer, valor máximo e valor mínimo? Quando a concavidade está para baixo, a gente sempre terá valor máximo. Tá? E quando a concavidade estiver para cima, nós sempre teremos valor mínimo. Então, isso só olhando a função, sem gráfico, sem cálculo, sem nada, a gente já consegue saber se o valor vai ser máximo ou se o valor vai ser mínimo. Repetindo, se eu olhei a minha função e vi que é negativa, então essa função ela tem valor máximo. Agora, se essa função aqui fosse positiva, eu já saberia que eu tenho valor mínimo, tá? Então, se o exercício pergunta assim, a função tem valor máximo ou mínimo, eu não preciso fazer cálculo. Eu só olho o sinal que acompanha o x quadrado, tá? Agora, se pergunta assim, o valor máximo ou o valor mínimo, daí eu já tenho que fazer cálculo, tá? Que cálculo? O valor máximo, nesse caso, porque o exemplo aqui é uma concavidade para baixo, então é o valor máximo, vai ser sempre o y do vértice. Lembra que nós calculamos ali em cima e o y do vértice deu menos 4? Então, menos 4 vai ser o valor máximo. Agora, o que significa isso, valor máximo? Quando eu tenho um gráfico aqui, ó, uma parábola, o que acontece? Essa parábola aqui, ó, ela vai crescendo, 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 crescendo. Não tá crescendo aqui, ó, indo para os valores positivos? Crescendo, crescendo, crescendo. Só que ela atinge um valor máximo, que nesse caso é menos 4, e a partir desse valor máximo, ela vai decrescendo, 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 decrescendo. Então, ou seja, essa parábola ela tem um valor máximo e depois ela decresce, tá? Então, o que a gente conclui com isso?
que o valor de x para o qual f de x é máximo é menos 1. Ou seja, quando perguntar isso no exercício, ó, qual é o valor de x para o qual f de x é máximo? Aí não é o y do vértice, daí é o x do vértice, porque está perguntando, ó, o valor de x para o qual a função é máximo. Então, a função é máxima para o valor de x menos 1. Agora, se perguntar assim no exercício, qual é o valor máximo? Aí é diferente. O valor máximo é o y do vértice, no caso, o menos 4. O mais comum é perguntar isso aqui, ó. Qual é o valor máximo, qual é o valor mínimo? Aí vocês calculam o y do vértice e respondem. O valor máximo é, nesse caso, menos 4, que foi o que a gente calculou lá, ó, o y do vértice. Ah, eu calculei o x do vértice, precisa? Nesse caso, só se pedir qual é o valor de x para o qual f de x é máximo. Se não pedir, eu posso calcular direto o y do vértice, tá? Se é um exercício que já pediu o vértice da parábola, você só usa aqueles valores, né, para dizer qual é o valor máximo. Pessoal, não precisa desenhar. Isso aqui eu fiz para mostrar o que está acontecendo, mas não precisa. Vocês podem só calcular, achar menos 4 e escrever o valor máximo é menos 4, tá? A não ser que o exercício peça para vocês fazerem a representação gráfica, mas é muito difícil. Normalmente pede o valor máximo e mínimo e só esses cálculos mínimos aqui já é o suficiente. Nos exercícios que eu vou pedir, vocês vão precisar calcular, se eu não me engano, o vértice, esses dois, e dizer se é máximo ou mínimo. É só olhar aqui o sinal. Se a concavidade está para baixo, o valor é máximo. Se a concavidade está para cima, o valor é mínimo. Eu fiz um outro exemplo de mínimo, né? Porque eu só mostrei um de máximo. Dado uma função, ó, x² mais 4x mais 3. Eu já botei direto, tá, pessoal? Eu já não fiz o cálculo aqui. Mas o x do vértice dessa função é menos 2 e o y do vértice é menos 1. E eu marquei, ó, no x menos 2, no y menos 1. Por que eu fiz para cima? Porque aqui é positivo, ó. Quando é positivo, a concavidade é para cima. E eu sei que o mais 3 é o lugar que o gráfico corta o eixo y. Então, o que acontece aqui? Eu tenho o valor de mínimo, ó, porque a função vai decrescendo, 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 até chegar um mínimo de menos 1. Depois ela cresce, ó. Então, ela obtém um valor de mínimo. Então, como é que a gente conclui a resposta? Se perguntar o valor de x para o qual f de x é mínimo, a gente vai responder menos 2, né? Porque vai perguntar x, então x, ó, vai ser o x do vértice. Agora, se perguntar qual é o valor mínimo é menos 1. Ou se perguntar, tem valor máximo ou valor mínimo? Bom, essa é mais fácil ainda. Porque valor máximo ou valor mínimo, só para dizer se é máximo ou mínimo, é só olhar o sinal aqui. Se for positivo, a função tem valor mínimo. Se for negativo, só um pouquinho que desfocou aqui. Se for negativo, a função tem valor máximo, tá? Nesse caso, valor mínimo, ó. Quando a concavidade é para cima, ela atinge um valor mínimo. E que valor mínimo é esse? É sempre o y do vértice. O valor máximo ou valor mínimo é o y do vértice. Tá, pessoal? Então, tem uns exercícios ali no roteirinho para vocês fazerem e também tá as explicações no livro. Então, até a próxima matéria.